Que bom. Obrigado, Jesus. Mais uma vez te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, tem algumas coisas que estão no meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E nós queremos entrar nesse rio e andar sobre as águas da palavra do Senhor Deus. Uma das coisas que tem muito me chamado a atenção é que o Evangelho, você sabe o que significa Evangelho? O Evangelho significa boas novas. O Evangelho é o Evangelho da paz. E é um conceito simples de se entender, mas profundo. E muitas vezes a gente patina na compreensão disso, né? Nós estamos nesses dias perto, né, da comemoração, né, aí do Natal, e eu gosto mais assim da versão hebraica, né? Porque vocês sabem que Jesus, a Bíblia diz que o Verbo tabernaculou entre nós. Você sabe que as festas bíblicas, que são as festas do Senhor, elas revelam um conteúdo completo em termos de informação, né? As três principais festas, a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A única festa que não teve o seu cumprimento pleno é Tabernáculos, né? Porque tem uma parte disso ainda para se cumprir, mas é fato que Deus se esvaziou da sua glória e habitou num homem, na pessoa do Senhor Jesus. E quando nós mencionamos isso, né, exatamente isso arremete à festa de tabernáculos, quando Jesus veio. Isso normalmente não acontece no mês de dezembro, mas sempre acontece entre setembro e outubro. Vocês sabem que o calendário judaico, ele não é esse calendário comum gregoriano, não é? Ele é um calendário lunar, vamos colocar assim, né? Mas nessa época, é interessante, as pessoas às vezes leem uma porção das Escrituras que muitas vezes ela não é bem compreendida. Que Lucas capítulo 2, verso 10, e o anjo lhes disse: não temais, porque isso aqui os pastores estavam lá no campo, né? O anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, não só para a nação de Israel, mas para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Veja bem, né? Os pastores estavam lá no campo e de repente apareceu um anjo. É interessante que, na perspectiva da antiga aliança, olha o poder de um anjo. Teve um anjo que matou um exército de 185 mil pessoas. Esse anjo apareceu ali para os pastores, eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo falou para eles: não tenham medo, porque eu trago o quê? Boas novas. E quais eram essas boas novas? É interessante que não foi o anjo que deu. Para entregar, para compartilhar aquelas boas novas, então você sabe que sempre atrás ali de um general tem um exército. Havia então um coral de anjos cantando essa mensagem. E o que é que eles estavam cantando aqui?
O texto diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Você sabe que se você pegar esse texto e for consultar várias traduções, você vai ver citações assim que dão uma outra ideia, Várias traduções falam sobre paz entre os homens na terra, como se esse anjo estivesse anunciando paz entre as pessoas na terra, e não a paz de Deus para os homens que o receberem de boa vontade ou abraçarem a graça que estava sendo proposta. Eu quero te dizer que esse pronunciamento, que muitas vezes é citado dessa forma, paz entre os homens na terra, não está correto. Não é isso que foi anunciado aqui, Mesmo porque a gente poderia pegar alguns textos que Jesus deixou isso tão claro, Jesus disse claramente: eu não vim para trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? A espada. Eu quero falar sobre espada hoje. Eu vim trazer a espada. E ele disse que muitas vezes os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. Então, o que estava sendo anunciado aqui era o seguinte: que Deus estava trazendo paz para os homens. Deus estava se apaziguando com os homens, como? Através de um sacrifício perfeito e eterno que o seu próprio Filho faria por todos nós. Essa é uma prerrogativa completamente divina, Porque na verdade não haveria nada que eu e você pudéssemos fazer para abraçar essa paz com Deus, E Jesus então, ele cumpriu isso, Isso é uma coisa poderosa. Você sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos de guerra, e muitos de nós não sobrevivemos nesses tempos porque nós não discernimos esse evangelho da paz. Nós não discernimos a paz que eu e você podemos desfrutar com Deus. É interessante, Paulo fala aos Romanos que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça de Satanás. É interessante, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, Paulo fala também que o Deus de paz, que Ele possa guardar cada um de vocês íntegros, espírito, alma e corpo, até a manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda. O Deus de paz. A Bíblia diz também em Romanos, no capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E nós podemos, então, desfrutar dessa paz. Agora, é interessante porque muitas vezes a gente, como igreja, nós temos feito uma abordagem, que é sempre necessário eu e você fazermos alguma coisa a mais para que nós possamos alcançar essa paz. Mas eu quero te dizer que o que Jesus fez na cruz por mim e por você é o suficiente. Não tem mais nada para ser feito, sabe? Esse foi o sacrifício perfeito. É interessante que aqui eu quero ler um outro texto com vocês em Lucas, no capítulo 22. E eu quero entrar agora no que eu quero falar com vocês. Lucas 22, verso 31. A Bíblia disse assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhe: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou parcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhe, pois: mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: basta, chega. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. Aqui já era o Getsêmani. Então, é interessante, e quando eu li esse texto, eu tenho assim uma percepção, um sentimento profético, que nós estamos diante de alguns desafios muito sérios como igreja, mas existe uma janela de oportunidade muito poderosa. E quando eu li esse texto, eu enxerguei muito a igreja dos dias de hoje aqui na figura de Pedro, né? É interessante como que os discípulos percebiam tão pouco do que Jesus passava para eles naqueles momentos, né? É interessante a gente entender que os dias de Jesus como Filho do Homem aqui na Terra, ele viveu uma transição de alianças. Estava se encerrando uma aliança e dando início a uma outra aliança, né? E naturalmente isso foi necessário, porque a antiga aliança, se você ler Hebreus capítulo 8, ela na verdade nunca funcionou, né? Ela foi baseada na lei, ela foi baseada na performance. E você sabe que a lei exige, mas ela não supre, né? Então, é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Essa era a figura de Pedro aqui representando a igreja, aquele cara que se colocava numa condição de ir com Jesus até as últimas consequências, mas ele não estava bem fundamentado para isso. E quando eu digo que ele não estava bem fundamentado para isso, ele ainda não conhecia o Deus da paz para vencer esse tipo de guerra. O que é que nos dá condição para vencer qualquer tipo de adversidade, falando de adversidades espirituais, falando dessa dimensão espiritual, essa batalha, como Paulo descreveu, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes da maldade. Parece muito simplista isso, mas é simplesmente, para ser redundante, né? Você conhecer o Deus da paz, compreender o Evangelho da paz. É interessante que quando Paulo coloca a igreja dentro desse quadro de uma batalha espiritual, se você vai lá para Efésios no capítulo 6, né, ali a partir do versículo 10, né, e ele fala que dentro dessa batalha nós podemos ficar completamente firmes. Ele demonstra claramente que o diabo, ele sabe como armar as suas ciladas contra a minha vida e contra a sua vida. Astutas ciladas do diabo.
Mas é interessante, nós não precisamos de cair em nenhuma delas, por incrível que pareça. Mas veja que não era o que estava acontecendo com Pedro. Sabe, Jesus teve que intervir aqui com respeito a Pedro, e Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, olha o seguinte, eu tive que interceder por você, porque o diabo queria peneirar a sua vida. E eu tive que rogar por você, para que você não desfalecesse na sua fé. E esse era o ponto, não é? Pedro não conhecia ainda esse evangelho da paz, não conhecia a graça de Deus em verdade. Ele estava fundamentando o seu relacionamento com Jesus na sua força, no seu braço de carne, na sua performance, né? Eu faço, eu aconteço. Pedro era alguém que olhava para os discípulos meio que de cima para baixo, sabe? Olha, Jesus, eu não sei com respeito a esses caras aí, mas eu vou até o fim com você. Mas ele estava muito fundamentado nele. E quando Jesus viu essa fundamentação de orgulho, você sabe que o orgulho precede a queda, e a altivez de espírito a ruína. Jesus liberou então uma palavra profética, fundamentada no que ele viu no presente, no que ele viu no coração de Pedro. Olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3, cara, não é por aí. E é interessante como que Pedro depois se tornou um cara relutante para ser confortado, reconciliado e inserido novamente no propósito que Deus tinha para ele, né? Porque você se lembra como Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes depois Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Né? Com essa proposta de trazer o cara de volta. E eu creio que o Espírito de Deus está se movendo de uma forma poderosa nessa direção, de trazer a igreja de volta para conhecer o Deus da paz. Queridos, é tremendo, porque hoje muitas vezes a nossa abordagem como igreja é uma abordagem onde nós queremos apelar para as pessoas servirem a Deus, colocando medo no coração delas, colocando medo de serem punidos ou de serem condenados, não é? Faça isso, senão, se você não vier na igreja, olha, se você não der o seu dízimo, olha, queridos, eu não estou falando sobre essas práticas, eu estou falando sobre a motivação do nosso coração. Nós podemos fazer essas coisas por medo de sermos condenados, ou podemos fazer essas coisas porque o amor de Cristo nos constrange. Isso faz uma diferença enorme. Faz uma diferença enorme, né? Então, quando eu olho aqui para esse texto, eu percebo, eu vou colocar dessa maneira, né? Nós estamos, esse ano está terminando, Deus se move em ciclos, tem um ciclo se fechando, um novo ciclo se abrindo, né? 2022 vai iniciar. Eu vou dizer para vocês que, falando uma palavra profética, esse ano será um ano extremamente desafiador. Mais ou menos aqui como o que Jesus estava anunciando para Pedro, e que eles não entenderam nada, né? Jesus falou para eles, né? Você que tem uma capa, vende a capa e compra uma espada. Os caras chegam e trazem 2 espadas e chegam diante de Jesus. Eles falam: chega, cara, tipo assim, os caras não entendiam nada. Como eu estava falando, esse tempo, essa transição de alianças, nenhuma pessoa tinha nascido de novo ainda. Quando é que a nova aliança foi inaugurada? Toda aliança só é inaugurada com derramamento de sangue. E quando Jesus verteu o seu sangue, dependurado entre os céus e a terra como um sinal de vergonha naquela cruz, ali a nova aliança foi inaugurada. A partir da sua ressurreição,
as pessoas começaram a nascer de novo. Não era mais o Espírito de Deus sobre elas, mas agora era o Espírito de Deus dentro delas, tornando-as participantes da natureza divina, recriando o seu espírito junto com o Espírito de Deus, porque Paulo disse que aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com Ele. Algo poderoso. Mas o que está escapando muitas vezes, e o que vai preparar a igreja para esse tempo de muito confronto, é conhecer essa espada que Jesus falou. É conhecer o Evangelho da Paz. Porque quando eles trouxeram aquelas duas espadas, com certeza, Pedro usou uma daquelas espadas para cortar a orelha do Malco, do cara que prendeu Jesus. E Jesus não estava falando desse tipo de espada. Jesus não estava falando dessa violência. Quando nós vamos aqui para a armadura de Deus, que é nós nos revestirmos daquilo que Cristo fez por nós, e nesse texto, o que é que nós achamos aqui? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o que foi dito a meu respeito, eu vou cumprir. Eu vou levar a cabo a minha missão. Ele foi contado no meio dos malfeitores. Cara, Jesus foi considerado um malfeitor. Sabe o que quer dizer isso? Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. Como Paulo descreveu com muita clareza em 2 Coríntios capítulo 5. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Ele vestiu os meus sapatos para eu vestir o sapato dele. Ele assumiu a minha condição para mim assumir a condição dele. E o que a igreja não entende, que quando Paulo cita que o ministério e a palavra da reconciliação está na nossa boca, ele disse: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os pecados sobre o mundo. Talvez eu vou escandalizar você, né? Mas entenda uma coisa: Deus não está cobrando o pecado de ninguém. Deus está apaziguado. Deus não está de mau humor com ninguém. Sabe por quê? Porque pecados e iniquidades não podem ser cobrados mais de uma vez. Ele assumiu nossa sentença. O que Jesus fez para a minha salvação e para a sua salvação foi suficiente. É o que ele fez e mais nada. Mais nada. E simplesmente colocando a nossa fé nele, nós podemos desfrutar e conhecer esse Deus da paz. Isso está em todo o ensino de Paulo. Eu poderia citar muitas escrituras para vocês. Mas o que acontece? Nós sempre queremos colocar um plus, nós sempre queremos colocar um mais. Sabe, olha, Jesus fez tudo o que fez, mas se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro. Queridos, o que Jesus fez é suficiente e ponto final. Deus está apaziguado. Agora, eu estou dizendo que você pode viver de qualquer maneira? Eu estou dizendo que você pode viver no pecado? Não, não estou te falando nada disso. Muito pelo contrário. Eu vou te dizer, a lei exige. Antiga aliança, a lei exigia. Agora, nova aliança, a graça supre. É interessante, para a gente ter ideia, né, o conceito de temor. Na antiga aliança, temor era o seguinte, velho. Teve, como eu disse, teve o anjo que foi lá e os caras saíram da linha, cortou a cabeça de 185 mil pessoas. Quando aparecia um anjo, os caras ficavam tremendo, cara. A gente vê textos nos Salmos, na antiga aliança, que fala que Deus estava com a sua espada afiada para trucidar o ímpio.
fazendo justiça. Mas, queridos, nova aliança, Deus descarregou toda a sua ira sobre o seu filho. Ele está apaziguado. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não está pondo doença em ninguém para punir as pessoas. Deus não funciona dessa maneira. Você sabe que o diabo, ele funciona manipulando as pessoas, intimidando as pessoas. Qualquer tipo de terrorismo está vinculado ao diabo. O governo de Jesus é diferente. Ele governa pelo amor. O seu amor nos constrange. É para esse lugar, né, que Deus está nos levando. Então nós precisamos de conhecer o Deus da paz. É interessante, quando Paulo está falando sobre guerra, quando ele está falando que a igreja seria abordada por astutas ciladas, e ele está falando sobre toda a possibilidade de nós ficarmos firmes, ele começa a explicar como que o princípio funciona. Ele fala, a primeira coisa que nós devemos é nos cingir com o cinturão da verdade. E essa é a verdade do Evangelho. Os anjos anunciaram, né, glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e graça da parte de Deus para os homens. Eu gosto dessa tradução da New King James. É isso que ele está dizendo, que Deus está apaziguado. Agora entenda, pecado continua sendo pecado. Pecado é uma coisa terrível, que tem consequências terríveis. É uma questão com quem nós vamos cooperar. Não é verdade? Mas o fato é que Deus, Ele está apaziguado. Boa vontade. Sabe, Deus olha para você, né? E Ele vê você com essa perspectiva do que Cristo fez por você na cruz. Não só você, mas o mundo inteiro. Claro, vamos colocar algumas coisas no devido lugar. A Bíblia diz em 1 João que Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. O mundo inteiro está salvo? Não, quem é que está salvo? Quem se apropria disso pela fé. Olha o poder da fé, olha o princípio da fé. Quando você crê em Jesus, o que você acredita vem para a sua vida. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. É a justiça da fé. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu e você, nós não somos salvos porque nós fazemos tudo certinho, não. Estou incentivando você a fazer as coisas erradinhas? Não. Mas nós somos salvos porque nós cremos no único que fez tudo certo. Gente, tem um homem, ele é o cara, e ponto final. Um homem que disse, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Ele estava dizendo aqui para os discípulos, eu vou até o fim. O que foi falado a meu respeito vai ser cumprido. Eu vou ser contado entre os pecadores, entre os malfeitores. Isso hoje é realidade. A obra de Cristo é uma obra consumada. Quando ele estava ali na cruz, ele fez essa declaração: está feito, está consumado, tetelestai. Acabou. É por isso que quando Jesus morreu pelos nossos pecados, isso é o Evangelho, foi sepultado. Quando Jesus morreu, ele não foi para o céu, não. Ele foi para o inferno. Ele foi sepultado. Sheol, sepultura, inferno. 3 dias. Como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ao 3º dia a morte não pôde suportar o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. E sabe o que ele fez? Ele se assentou à direita de Deus.
Por que ele se assentou? Porque a obra dele terminou. Acabou. Você sabia que no Antigo Testamento, no tabernáculo, a figura do tabernáculo, não tinha essa mobília, cadeira. Não tinha espaço para um sacerdote descansar. Não tinha descanso. Eles não conheciam de fato a paz, a não ser dentro do princípio da justiça da fé. Mas Jesus se assentou à direita do Pai, por quê? Porque ele terminou a sua obra. Queridos, esse é o Deus da paz, que em breve esmagará debaixo dos nossos pés a cabeça do diabo. Então, voltando aqui para um aspecto profético, o que é que nos dá condição, fundamentação, para vencermos as guerras que estão diante da igreja? É entender o que os anjos anunciaram. Vocês podem desfrutar de paz com Deus. Porque muitos crentes não têm essa paz. Muitos crentes não têm uma consciência de justiça, eles têm uma consciência de pecado. O cara está dirigindo o carro dele, daqui a pouco o pneu fura, ele está pensando, cara, deve ter alguma maldição na minha vida. Ele tem consciência de pecado o tempo inteiro, ele não descansa. A Bíblia diz em Hebreus como é que nós devemos viver a vida cristã. Não é olhando para você mesmo. Você vai pirar se você olhar para você mesmo. Mas a Bíblia diz que nós devemos viver a vida cristã olhando para Ele, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele é aquele que começa a sua fé e que faz a sua fé amadurecer. Então, no meio dessa guerra, nós temos que entender o seguinte: olha, se você tiver paz com Deus, não importa o tamanho da guerra que você vai entrar nela, você vai tirar de letra. Sabe, nada abala você quando você conhece o Deus da paz. É algo poderoso. E aí, o Paulo falando sobre a guerra que eles estavam lá, que os efésios estavam, e que a igreja está. Ele fala que nós deveríamos nos cingir com a verdade e deveríamos o quê? Vestirmos da couraça da justiça. Uma consciência de justiça. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. Não uma consciência de pecado. Pouca gente entende isso. Sabe o que Paulo chama de uma má consciência? Uma consciência de pecado. Uma pessoa que vive a vida cristã, tudo que ele faz para Deus, ele é movido por medo de ser punido. Se eu não der o dízimo, o devorador. Vocês estão entendendo, queridos? Eu estou falando de motivação. A palavra graça significa generosidade. Qualquer lugar que aparece a palavra graça, ela significa generosidade. Né? Tem outros que vão para o extremo. Tem uns que falam que tiveram uma revelação da graça, mas se tornaram as pessoas menos generosas possíveis. Não? Paulo falou, Paulo que foi o apóstolo que pregou a graça, uma graça tão escandalosa que ele teve que falar o seguinte: eu não me envergonho do meu evangelho. Ele teve que falar isso. Porque muitos queriam fazer ele sentir vergonha do evangelho. Porque a graça, o evangelho da graça, muitas vezes cria algumas dúvidas na cabeça de algumas pessoas, né? Romanos capítulo 6, eles tiveram que perguntar para o Paulo: peraí, nós que fomos salvos do pecado, nós vamos continuar nele para que a graça aumente? Pô, tá doido, rapaz. Como é que você vai continuar no pecado, você que já morreu para ele? É porque as pessoas, quando não entendem o evangelho, eles não conseguem entrar dentro de uma nova identidade que Deus tem para eles. A identidade de filhos. Efésios capítulo 5, Paulo fala: sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Quando você entende que você é um filho amado,
Toda pessoa que você se sente amada por ela, você quer imitá-la. Sabe por que muitos crentes hoje andam numa contramão da natureza de Deus? Porque eles não descobriram ainda que são amados, o quanto são amados. Não existe nada que blinda mais a vida moral de uma pessoa do que se sentir amado por Deus. Eu digo sem medo de errar, se Adão tivesse noção do quanto ele era amado, do quanto Deus estava disposto a fazer por ele, ele nunca teria se curvado diante da mentira do diabo lá no jardim. Nunca. Queridos, é esse amor furioso que nós cantamos aqui que nos blinda. É conhecer este amor que nos blinda. Então Jesus estava falando aqui, para a gente fechar aqui tudo, né? Jesus estava falando sobre vender a capa e comprar uma espada. E se você, né, na nova aliança, se você tem uma bolsa, pega a bolsa. Falando de dinheiro. Se você tem o alforje, falando de mantimento, pega o alforje. Se você tem uma capa, compra uma espada. Usa tudo que você tem para o reino de Deus. Mas o que ele estava dizendo de comprar uma espada, ele estava dizendo, olha, para vocês vencerem as guerras que virão, porque havia uma transição de aliança. Você sabe, quando Jesus estava com os discípulos estavam no jardim de infância. Ele perguntou, olha, eu mandei você sem bolsa, sem alforje, sem nada. Faltou alguma coisa? Nada, porque Jesus estava ali. E a unção que estava em Jesus cobria os discípulos. Eles faziam coisas maravilhosas e a maioria delas eles nem entendiam. Como Jesus falou que agora para vender a capa e comprar uma espada, os caras trazem uma espada lá que Pedro ainda pega uma e faz uma besteira com ela. Mas do que é que Jesus estava falando? Quando nós vamos lá para a batalha, que Paulo explica aos Efésios, ele fala então, né, estou indo voltando, né, cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, embraçar o escudo da fé, colocar o quê? O elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, verso 18, o mais importante de tudo isso aí, o mais importante: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito é orar baixinho, silencioso? Não, é orar em outras línguas. Se você nasceu de novo, existe uma linguagem de oração perfeita. Quando eu olho para esse texto aqui, é interessante que o texto começa Jesus intercedendo por Pedro. Depois vai lá para o Getsemane, né, onde a gente vê o despreparo ali de Pedro e muitas vezes da igreja. Os caras perdem a reunião de oração mais importante da história. Os caras dormiram de tristeza. Sabe por que as pessoas dormem de tristeza hoje? Porque não conhecem o Evangelho da paz. Quando nós entendemos o Evangelho, não tem como se perder. Sabe? É algo poderoso. O reino de Deus, ele não vem pela aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É algo borbulhante, transbordante. Então ele explica o que é essa espada. E ele fala no final ainda, e vocês orem por mim também. Ele fala sobre a perseverança de orar por todos os santos. É interessante. Você sabe que o único tipo de oração que te dá uma capacidade sobrenatural de cobrir a oração de todos os santos é a oração em outras línguas. É isso que está no verso 18. Depois você olha com calma, que eu estou correndo com muita coisa aqui, mas olha com calma lá. E ele fala para eles orarem também por ele, para que no abrir da minha boca me seja dada com intrepidez a palavra
que revelam o Evangelho. E eu pulei aqui uma parte importante, né? Calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é que está entre os seus pés e o mundo? O Evangelho da paz. Não é o Evangelho da guerra. Não é aquela espada que Pedro sacou para cortar a orelha do Malcolm. Não é essa. É a palavra com intrepidez. É a palavra revelada. É a palavra de conhecimento. É a palavra de sabedoria. É a palavra onde, quando você libera ela, Deus tira os argumentos da boca do diabo e, sabe, é o cajado de Moisés, é aquela serpente engolindo as outras. Porque ouça o que eu estou dizendo. Esse ano de 2022 será um ano desafiador. Mas está vindo galopante a revelação do Evangelho da graça, do Evangelho da paz. E a chave para toda vitória, a chave para vencermos qualquer guerra, está na sua convicção de paz com Deus. Viver por uma consciência de justiça. Viver não pela força do seu braço, eu posso, Senhor, eu faço, eu aconteço. Mas entender que o que ele fez é suficiente. Ele foi contado entre os transgressores. E ele levou a cabo o que estava falado a respeito dele. Nós estamos vivendo dias que o mundo polarizou. Quem tem o Espírito de Deus, né, entenda. O mundo polarizou em termos de valores. Quando nós estamos falando das astutas ciladas do diabo, e quando nós estamos falando do nosso compromisso com o Evangelho da verdade, com a verdade, cingido com a verdade, o Evangelho da paz, nós temos paz com Deus. Deus está apaziguado. Sabe, Deus não está olhando para você com mau humor, fazendo conta dos seus deslizes. Quando nós entendemos isso, queridos, é aí que nós temos condição, sabe, de prevalecermos nessas guerras. E eu vou te dizer, dentro desse mundo polarizado, qual é o grande desafio da igreja? Isso não é só uma questão do Brasil, é uma questão de mundo. Não sei se vocês percebem que esse texto, por exemplo, aqui, o diabo viu uma janela de oportunidade. Eu vou cirandar o Pedro. Estou colocando Pedro aqui como uma figura da igreja. E eu estou te falando, o diabo está vindo com tudo para cima da igreja. Tudo, você tem uma visão pessimista? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu não sou. Né? É interessante que tem pessoas que nesses dias, tudo que eles enxergam é a figura sinistra do anticristo. Eles estão esperando um anticristo. Eu estou esperando um Cristo. Existe uma supervalorização, uma visão assim negativa, uma visão que põe a igreja para baixo, que tira até o foco da igreja, que faz a igreja fugir da missão dela. Porque os caras, resumindo, está sendo curto e grosso, ou vai ficar tudo para o anticristo mesmo, para que nós vamos fazer alguma coisa? Queridos, você sabia que a palavra anticristo não é citada nenhuma vez no livro de Apocalipse? É citada apenas nas cartas de João, e quando ele cita a palavra anticristo, ele sempre põe no plural. Eles estão aí, eles estão aí. Eles estão aí. Mas não é o nosso foco. Não sei se você já parou para pensar, o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Sabe? Jesus, quando ele veio, ele trouxe o reino, e esse reino está avançando. Até que ele encha toda a terra, como Daniel viu.
Mas enfim, eu quero ajustar o seu foco. Para nós vencermos as guerras que estão diante da igreja, você precisa de uma revelação do Deus da paz. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Você vivendo em plena harmonia com Deus, com uma consciência de justiça e gerando essa palavra de vitória. A sua vitória está na sua boca. Literalmente isso. E qual é a chave do ajuste de toda essa armadura? Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que no abrir da minha boca lhe seja dada a palavra com ousadia. Orando o tempo todo no Espírito. Estava dizendo, esse texto, Jesus, ele começa intercedendo por Pedro. Depois os discípulos, eles perdem ali a principal reunião de oração. Jesus fala para eles, olha, orem para vocês não entrarem em tentação. Mas eles não desfrutavam de uma nova natureza como nós desfrutamos hoje. E qual é a chave? Jesus, ele continua intercedendo por todos. Qual é o ministério que Jesus tem lá à direita do Pai? Ele intercede pela igreja. Ele vive para interceder pela igreja. Mas como que isso acontece? Quando nós liberamos essa linguagem de oração aqui na terra. Jesus continua fazendo isso pelo ministério do Espírito Santo. Mas isso precisa de passar por mim e por você. Então, fechando aqui, queridos. Vem, Jesus estava dizendo para os discípulos, olha, compra a espada. Jesus estava dizendo para eles, vai vir uma guerra muito forte. Tá? Mas, fica tranquilo, porque vocês têm paz com Deus. E se vocês têm paz com Deus, fechou. Tá? O que eu quero dizer para você? As nações veem um conflito muito forte. Fica tranquilo. Conheça o Evangelho da Paz. Se naquele momento de transição, quando eles estavam na antiga aliança, Jesus perguntou, faltou alguma coisa para vocês? Eles falam, nada. Pensa na nova. Que ele ainda está falando, olha, pega a bolsa, vou te dar dinheiro. Pega o alforje, vou te dar recursos. Mas aprenda a viver pela minha palavra. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas pela palavra que sai da boca de Deus. Talvez você ache que precisa de coisas, mas você precisa de uma palavra. Uma palavra revelada. Uma palavra que abre e fecha. Uma palavra que esconde e revela. Uma palavra que cria. Uma palavra que é viva e eficaz, penetrante, cortante, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que sonda o mais profundo no coração humano. É isso que Jesus está dizendo. Essa é a espada. E eu vou te dizer, nesse tempo de conflito, tenha lado, tenha posicionamento, falando de valores e princípios. Não abra mão dos seus valores. Não estou falando de gente, fulano e beltrano, sabe? Eu estou falando de valores, estou falando de princípios. Entenda o que você carrega, sabe? E não abra mão disso. O Evangelho da Paz vai te promover. O Evangelho da Paz vai te levar em lugares que você jamais imaginou chegar. O Evangelho da Paz vai alargar a sua bolsa, vai alargar o seu alforje. A palavra viva de Deus na sua boca. Isso está disponível só para os líderes? Para os pastores? Não.
Nós somos um reino de sacerdotes. Somos reis e sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, Ele nos lavou no seu sangue e nos fez um reino de sacerdotes. Então deixa isso fluir na sua vida. Libera isso. Porque a sua vitória está aí, né? Essa é a vitória que vence o mundo. A sua fé, uma fé que vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Fechou? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Nós vamos selar essa palavra com a ceia. E a ceia aponta para aquilo que Jesus disse aqui. Ele cumpriu a parte dele. Ele foi contado entre os malfeitores. Queridos, nós temos que... para mim é muito claro isso. Eu acho que todas as vezes que os crentes se reuniam, a gente deveria tomar ceia. Sabe para quê? Para a gente entender o que é o Evangelho. Não é o que eu posso fazer para Deus, é o que Ele fez por mim. O Evangelho é Cristo e mais nada. Simplesmente coloque a sua fé. E se o seu coração está aberto para Jesus, para crer nesse Evangelho da paz, Ele morreu pelos seus pecados segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras, para ser o caminho, a verdade e a vida. Esse não é um momento para você... Acho que eu vou escandalizar alguns aqui. A ceia não é um momento para você ficar procurando pecado na sua vida. A ceia é um momento para você se encontrar no Evangelho. A ceia é um momento para você entender que Jesus é maior do que as suas fraquezas, é maior do que os seus pecados. A ceia é um momento para você se colocar nesse lugar. Você é incluso. Nele nós somos abençoados. Louvado seja Deus. Sonda o seu coração nesse sentido. Se você está debaixo de qualquer tipo de condenação, desculpa, você não entendeu o Evangelho. Se você está pensando que Deus não fez isso ou fez aquilo, porque você fez ou deixou de fazer alguma coisa, desculpa, você não entendeu o Evangelho. O Evangelho é essa boa notícia, que Ele perdoou todos os nossos pecados. Jesus não vai morrer por você, Ele já morreu. E eu e você podemos passar então a vivermos constrangidos por esse amor. Não mais um temor de sermos castigados, mas uma santa reverência, onde nos sentimos tão amados que nós não queremos ferir o coração de Deus.
Nos sentimos tão amados que nós queremos ser imitadores dele. Esse é o evangelho que Paulo pregou, não tem outro. Muitas distorções, mas o evangelho é esse: Deus está apaziguado. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele nos abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Se você insistir em viver no pecado, com certeza o diabo vai achar um caminho de arrebentar você. Esteja certo disso. Não estou dizendo que pecado não tem consequência, não estou dizendo absolutamente nada. Estou querendo separar e clarear o que é o Evangelho. Boas notícias. Então, em memória de Jesus, em memória desse santo Evangelho, declarando a sua união com Ele, declarando que agora Ele não te chama mais de servo, mas de amigo, porque tudo que o Pai faz, Ele tem te feito conhecer. Declarando que você não é só filho, mas como filho você é herdeiro. Tudo que é dele, Ele deu para você. Quanta generosidade! Por isso que é graça. Em memória dessa graça escandalosa, generosa, maravilhosa, nós vamos declarar que nós somos um com Ele. Talvez você esteja vivendo dias difíceis nos relacionamentos humanos com pessoas que não têm paz de Deus no coração. Mas a paz que está em você vai te fazer mais do que vencedor. Em memória de Jesus, coma o pão e toma o cálice. Jesus, Tu és e não há outro, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano dos reis da terra. Nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos. Bendito seja Deus que não nos rejeita a oração, nem afasta de nós a sua maravilhosa graça. Graça sobre graça. Obrigado, Jesus. Dê um forte aplauso se você pode. Adore Ele com todo o seu coração. E nós vamos fechar essa reunião com essa canção, ok? Vamos cantar e estamos despedidos. Deus te abençoe poderosamente. Uma semana de muita bênção, muita vitória. Uma semana, quero declarar sobre a sua vida encontros divinos. Eu quero declarar surpresas de Deus na sua vida, favor, graça sobre graça.